E eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Lucas 13, versículo 6, que diz assim: Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: Eu esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa por mais 1 ano. Eu cuidarei dela, eu a adubarei, e se der figo no próximo ano, ótimo, se não, mande cortá-la. Até aqui. Cada um de nós vai, se você ainda não tem, na sua caminhada cristã, você vai daqui a um tempo adquirir uma palavra de Deus que vai ser o seu DNA. Cada um de nós aqui carrega uma palavra que um dia transformou e mudou a nossa vida. E é incrível que a palavra que veio para mudar a minha vida, quando essa palavra chegou para mim, eu vou explicar para vocês, eu me sentia tão pronta, eu me sentia tão preparada para aquilo que Deus ia fazer. Mas mal sabia eu que Deus estava apenas começando a colocar as mãos dele em mim e me preparar para os próximos anos, o que ele ia fazer. O dia que eu abri essa palavra, eu sempre tenho uma Bíblia em todo lugar na minha casa, e dentro do carro eu tinha uma Bíblia pequena. Eu lembro que eu comprei uma Bíblia pequenininha, a Bíblia completa, não era só do Novo Testamento. E eu lembro que eu peguei essa Bíblia pequena e deixei, naquela época eu ainda não dirigia, e eu deixei a Bíblia pequena ali na porta do caroneiro da frente, deixei no canto para que eu acessasse ela. Naquela época não tinha smartphone, até tinha, mas eles eram, não tinha ainda aplicativo de Bíblia, então a Bíblia eu precisava de ter ela sempre junto, eu sempre fui muito ligada às Escrituras. E naquele dia nós paramos num banco, até um parou no banco com um carro, ele foi resolver alguma coisa no banco, porque também não tinha aplicativos para a gente resolver as coisas no celular. Era 2007, não tão longe assim, mas a gente vê como tudo mudou hoje. E eu lembro que enquanto ele foi ao banco, eu fiquei no carro, eu acessei a Bíblia. Talvez hoje a gente não acesse mais a Bíblia com tanta facilidade, porque a gente vai acessar uma rede social. E muitas vezes a gente está falando assim: ei, Deus não fala comigo. E eu te pergunto, será que Deus não está falando contigo? Ou é você que não está ouvindo Ele falar? Estamos tão distraídos, tão perdidos. E aquele dia eu abri a Bíblia pequenininha em Lucas 13. E o Senhor me deu aquela palavra e eu pensei comigo: essa palavra ela não tem nada a ver comigo, porque eu sou uma árvore que dá muito fruto. Nessa época nós estávamos numa escola de missões em Belo Horizonte. Nós tínhamos deixado todas as nossas férias de estar na praia com amigos ou fazendo qualquer coisa para estar numa escola buscando mais de Deus. Eu já tinha um projeto com prostitutas aqui na cidade. Nós tínhamos um trabalho social no bairro mais carente dessa cidade. Eu me sentia a pessoa mais frutífera. E não só isso, bem nessa época, eu recebi muitas palavras de homens e mulheres de Deus que me comunicavam promessas. E eu, na minha inocência, achei que eu já estava preparada para vivê-las. E eu lembro que naquele dia eu falei: essa palavra eu vou entregar para alguém, ela não se refere a mim. E o Espírito Santo, tão amigo, tão bondoso, porque Ele não é acusador, mas Ele nos convence. Ele disse assim: filha, você é essa árvore. E eu fiquei muito incomodada, e eu falei: é o diabo que está aqui na minha mente. E deixei essa palavra, mas ela ficou no meu coração. Quando eu cheguei à noite, quando eu cheguei no local da ministração, obrigado, Sara. Quando eu cheguei no local da ministração, aquele ministro, aquele dia, um ministro improvável. Eu até achava que ele era um pouquinho assim, uma telha corrida.
Aí, na ministração dele, eu até sentei, porque eu pensei assim, não vai ter muito o que oferecer, vou sentar, já estou cansada. Era ministração de manhã, tarde, à noite. E aquele dia ele falou assim, ele parou tudo e ele disse assim, o Senhor está mudando a minha palavra. E ele está falando com alguém aqui. Ele está falando de uma figueira infrutífera no meio de uma videira. E eu sabia que aquela pessoa era eu. E ele começou a falar. E ele começou a falar coisas. E eu falei, Deus, essa palavra é para mim. Então essa palavra que eu vou ministrar hoje é uma palavra que marcou a minha vida e trouxe uma mudança significativa de como eu olhei para Cristo, de como eu me relacionei com a igreja, de como eu vivi a vida de Deus. Vocês estão comigo? O Senhor sabe a hora certa de pegar uma palavra e nos encontrar, porque Ele também espera o momento certo que a gente está preparado para ouvir algumas coisas. Eu amo isso em Deus, porque Ele nos prepara, Ele nos alicerça para que Ele possa nos tocar e trabalhar, talvez nos recônditos da nossa alma. Como pastores dessa casa, às vezes quando nós vamos cuidar de alguém, nós sempre analisamos qual é a estrutura emocional, espiritual daquela pessoa. Ela vai suportar? É igual um médico quando ele vai tratar alguém. Antes de ele fazer uma cirurgia e ver qual é a possibilidade de fazer uma cura, ele vai primeiro perceber e fazer exames para ver se aquele corpo vai conseguir sustentar a intervenção para ser curado. E aquele era o momento de o Senhor vir. E eu quero dizer para você que os olhos de Deus, Ele não estão nas nossas realizações, por mais que a gente queira acreditar que sim. Os olhos dos homens, eles podem estar nas nossas realizações. Os olhos das pessoas podem nos olhar e nos julgar e dizer várias coisas. As pessoas podem pensar muito sobre nós, mas conhecem muito pouco do que realmente somos. Quem nos conhece é o Senhor. E os olhos do Senhor nunca estão nas nossas realizações. E deixa eu falar algo aqui. Se você hoje está aqui se sentindo, talvez essa casa seja uma grande videira frutífera, mas você se sente uma figueira estéril num lugar tão frutífero. Eu quero dizer para você que chegou o dia de o Senhor tocar nas tuas raízes. Chegou o dia de o Senhor te ver como indivíduo. E talvez você esteja até envergonhado porque você diz, eu não tenho nada para oferecer. Quinta-feira agora a gente teve a reunião de mulheres. Tem uma canção que eu amo muito, que a gente tem cantado muito. A gente fala, né? Eu não tenho nada para te oferecer. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego. Vamos. E a gente cantou essa canção, e a gente cantou naquela parte que eu não tenho nada para oferecer. Às vezes nós chegamos para Deus, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Se você olhar para a minha vida, eu não tenho nada para te oferecer. E Ele vai dizer assim, eu não busco o que você oferece, eu busco quem você é. Eu quero que você entenda que o Senhor está aqui hoje não buscando resultados, mas Ele está buscando você. Foi por isso que quando Ele foi tocar com muitos homens e mulheres de Deus, Ele disse assim, calma, eu não quero aquilo que você pode me oferecer, eu quero você. Foi isso que Ele fez com Abraão. Ele disse, eu quero Isaac. Mas a verdade é que ele não queria Isaac, ele queria Abraão. Quando Abraão diz, então está aqui Isaac, ele fala, para filho, porque na verdade eu sempre quis você. O Senhor quer você, não quer o que você pode produzir. Os olhos do Senhor estão naquilo que os homens não podem ver. Muitas menções bíblicas sobre filhos, sobre nós como filhos de Deus, nos compara a uma árvore frutífera. Ele nunca vai nos comparar com uma árvore de ornamento apenas. Sabe por quê? Porque nós temos um legado. Eu e você aqui, você pode até se sentir sozinho hoje aqui. Você pode até estar com a vida meio... Mas você carrega um legado. Depois de você vem uma grande família. Daqui, vamos botar 80 anos? Mais um pouco, porque tem bebezinhos aqui, a gente vê os chorinhos de bebê. Então vamos botar daqui a 100 anos. Eu acho que nenhum de nós mais está aqui. Nós vamos passar. Mas talvez sentados
brincadeira se a Abba Pai for uma igreja centenária? Já pensou? A Abba Pai fazer 100 anos, se Jesus não voltar? Uma igreja centenária, quem começou? Como que foram? Como que foi o movimento que foi feito? Talvez vão mostrar fotos, vídeos. Talvez nenhum de nós vai estar aqui, mas o seu neto, o seu bisneto, parte da sua família, porque você abriu o caminho para uma família passar. Quem aqui é o primeiro crente da sua família, o primeiro crente da sua geração? Levanta a mão bem alto, faz assim para mim. Você é o primeiro. Você abriu um novo caminho para a sua família e para a sua geração. Através de você, Deus vai fazer coisas lindas. O legado que Deus está abrindo e curando através de você. E quero dizer mais, talvez hoje você é criticado, vaiado. As pessoas talvez não entendem. Mas um dia você vai ver frutos da sua escolha e um legado vai perseverar. Porque nós somos chamados a ser uma árvore que dá frutos. Porque Deus é um Deus de continuidade. Ele é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é um Deus que continua. O Senhor não é aquele que quebra com um, vamos começar tudo de novo com o outro. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que uma geração após a outra passe o bastão no time certo. E que uma geração seja melhor que a outra. Eu não sei você, mas eu oro todos os dias que as minhas filhas sejam melhores do que nós, que a minha geração seja melhor que nós. Eu oro pelos adolescentes dessa igreja, eu oro pelos jovens dessa igreja, eu oro pelas crianças dessa igreja. Eu digo aqui nessa casa, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens vão andar em lugares mais altos do que nós. Nós vamos construir uma estrada, mas eles vão andar acima. Se nós não falamos um idioma, sabe, se nós não conseguimos falar um idioma a mais do que o português, os nossos filhos falarão fluentemente outras línguas. Os nossos filhos acessarão lugares que nós não acessamos. E para isso estamos aqui como árvores frutíferas. Não uma árvore de ornamento apenas, uma árvore religiosa, mas uma árvore frutífera. Aqui na frente da igreja nós colocamos, o Telmo colocou propositalmente 2 oliveiras ali na frente. E não sei se você já percebeu, elas dão frutos. E se você cuidar, quando cai aquela azeitona no chão, você pisa, ela cria um azeite no chão, dá até medo de escorregar. Porque o Senhor, Ele chama e Ele nos chama para que a gente dê fruto e muito fruto. Esse é o desejo dEle, é a vontade de Deus. Por isso que João 15, Ele não esconde isso. Eu construí uma Bíblia e uma das coisas que eu senti falta nas Bíblias mais modernas é que elas tiraram as letras de Jesus em vermelho. Eu amava quando eu era criança que a minha Bíblia tinha o que Jesus falava em vermelho. E aí eu lembro que o meu avô pastor, um dia ele assim para mim, eu era muito pequena, ele me ensinou. Eu estava aprendendo a ler, fui alfabetizada com 6 anos e ganhei a minha primeira Bíblia como meu primeiro livro de leitura de uma tia. E o meu avô disse assim: se atenta para as palavras que estão em vermelho. E quando eu fui construir a minha Bíblia agora, uma das coisas que eu pedi é que, por favor, deixa as palavras de Jesus em vermelho. E João 15 mostra claramente, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse vai dar o quê? Muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe qual é a maior obstáculo que nós temos hoje como geração? Em pleno 2025 é permanecermos. Nós somos bons de começar tudo. Nós somos bons de dar start em muitas coisas. Nós somos bons, mas nós somos difíceis de permanecer. O Telmo estava falando aqui sobre que se pedir em nome de Jesus, né? Se o Senhor quiser curar. Mas a Bíblia também diz aqui em João 15 que se você permanecer nele e ele em você, você vai pedir o que quiser, porque a sua vida vai estar alinhada a ele, e os seus pedidos não vão ser mais egoístas, vão ser alinhados ao desejo de Cristo. Porque permanecendo nele, você não só frutifica, mas fica parecido com ele, e você começa a ter o fruto que vem dele, não seu. E é
isso que o Senhor está nos chamando hoje. E aí eu amo quando Ele diz: e aquele que dá fruto, eu podo, para que dê mais fruto. Eu acho que esse ano foi o ano da poda na nossa vida, né? Como Deus tem nos podado. Eu lembro de receber um convite para esse final de semana, conferência gigantesca, ministros. E aí a pessoa me convidou, eu me senti até assim, eu falei: meu Deus, eu ministrar aí? E eu fui para o Senhor e o Senhor disse assim: não, tu não vai, porque aquele que dá fruto, Ele poda. Se prepare para você caminhar com Ele, para quando você pensar que você tem algo para entregar, Ele vai lá com uma tesoura e poda, porque Ele poda para o propósito, Ele poda para você viver a vontade dEle. Tem uma irmã aqui na igreja que tem plantada na casa dela uma oliveira, no sítio. E eu não sei se você sabe, a oliveira ela precisa ser podada. Se a oliveira não é podada, ela fica muito alta e ninguém mais alcança o fruto dela. Então, quando a gente viajou um dia para a Itália, eu fui num jardim de oliveiras. Quando eu fui a Israel também, eu fui no jardim das oliveiras, no Getsemane. E todas as oliveiras, elas tinham um tamanho, qualquer pessoa alcançava o fruto dela. E aí o guia explicou para mim, ele disse assim: sabe por que ela é desse tamanho? Ela foi muito podada. Eu falei: por quê? Porque se ela não é podada, ela cresce tão alto e você perde ela. Você não alcança mais o fruto e ela fica inútil. E aí quando você poda ela, ela vai crescendo conforme um propósito e ela é acessível. Sabe o que é que Deus quer fazer com você? Não que você cresça e perca o propósito, mas Ele quer tornar você alguém acessível. Que até uma criança possa fazer uma pergunta para você e você tratar ela com amor e responder. Sabe quando que eu sei que uma pessoa anda com Jesus? É como que ela trata as crianças. Que até um pequenininho pode chegar e receber daquele fruto. Quem é você? No jardim de Deus. E na minha caminhada com Deus, nessa época eu aprendi duramente que frutos não é aquilo que eu faço, mas fruto é aquilo que eu sou. Se a gente for olhar em Gálatas, quais são os frutos do Espírito? Paciência, longanimidade, bondade, domínio próprio ou demônio próprio? Domínio próprio, paz. São frutos de alguém que está ligado a Ele, a videira, a oliveira. E não são atividades religiosas, sabe? Porque muitas vezes eu pensei que eu fui entregar frutos para Deus daquilo que eu fazia. Eu sei, filha, isso não é fruto. A grande verdade é que o que você faz é uma resposta do dom que eu te entreguei. Mas o presente que você dá para mim como fruto é o seu caráter, é a sua vida, é quem você é. Quem você é quando ninguém está olhando, é quem você é lá na sua casa. Isso é fruto. E o fruto, ele é resultado de uma raiz. Eu gosto de falar sobre isso, que não é essa figueira, é outra figueira que lá em Betânia, né? Que Jesus vai procurar fruto naquela figueira que está em Marcos e ele não consegue. E a Bíblia diz que ele amaldiçoa aquela figueira, porque ela disse que era, mas não era. E eu vi o pastor Juscelio uma vez falando sobre isso, e o Judson também um dia ministrou sobre isso, que frutos, folhas de uma árvore representam cura, né? A gente sabe que a maioria dos chás medicinais que nós tomamos, eles vêm das folhas. Dificilmente você vai ver um chá que realmente cura de flores, de frutos, né? A gente até faz alguns chás mas raramente. A folha tem um poder curativo. E as folhas de uma árvore curam, mas não são os frutos. Aquela figueira de Marcos, ela estava cheia de folhas. E eu posso dizer para você que representam o nosso chamado, quem nós somos.
Até talvez você não tenha um ministério específico na eclésia, na igreja, mas você é uma pessoa que tem dons, você tem talentos. E talvez a sua árvore está cheia disso, mas o Senhor vai procurar assim, ó, paciência na sua vida, Ele não tem. E foi isso que aconteceu com esse dono dessa videira. Ele chegou lá e disse assim: eu quero buscar um fruto. Ela está há 3 anos que eu estou tentando e eu não consigo achar um fruto. E eu queria trazer lições dessa palavra que transformaram a minha vida um dia e transforma até hoje. E eu quero derramar ela hoje para você. Amém? Nessa parábola nós temos um homem desapontado com as suas expectativas, um viticultor confrontado com o seu trabalho e uma árvore estéril sem frutos ocupando o solo inutilmente. Sabe, tem uma coisa que me impressiona: nós não podemos andar na neurose de suprir todas as expectativas das pessoas ao nosso respeito. Não dá para suprir todo mundo. Só que nós vamos escolher quem tem acesso e voz ao nosso coração. E a primeira pessoa que nós precisamos olhar para as expectativas que ela tem ao nosso respeito é Deus. Aonde Deus nos plantou, aonde Ele nos colocou, quais são as expectativas que Deus tem ao nosso respeito naquele lugar? Quem aqui é marido? Levanta a mão. Quem é esposa? Você já perguntou para Deus qual é a expectativa que Deus tem ao seu respeito como esposa e como marido? Você como filho solteiro ainda em casa, você já perguntou para Deus: Deus, o Senhor me plantou aqui, qual a expectativa que o Senhor tem ao meu respeito? Você já analisou no lugar onde você trabalha, onde você funciona, o lugar que Deus sabe, a sua área de atuação? Você já parou para pensar: Senhor, quais são as tuas expectativas ao meu respeito? O que o Senhor espera de mim? Às vezes nós somos uma geração que só quer buscar, mas nós nos esquecemos de perguntar para Deus: o que queres de mim? E seria sábio se você hoje fizesse essa pergunta para Deus: quais são as suas expectativas ao meu respeito? Porque talvez Ele está indo nessa videira e não está achando frutos, e você está estéril e nem sabia. Nós não podemos fugir das expectativas que Deus tem ao nosso respeito, porque elas estão arraigadas ao nosso propósito. As expectativas de Deus, elas não são injustas. Porque às vezes, se a gente olhar para as pessoas têm expectativas injustas ao nosso respeito. Eu não sei se você sabe, mas talvez tem gente magoada com você, triste com você, por coisas que você nem sabe que você fez, mas era expectativa que ela criou ao seu respeito. Isso é muito normal de acontecer. Alguém muda com você, você vai lá e pergunta: o que foi? Quer ver quando a mulher fica monossilábica dentro de casa? O marido começa a perguntar, ela fala sim, não, talvez. Ele já sabe que alguma coisa está errada. A cara dela muda, né? E ele começa a tentar lhe agradar, e ela tá: não, sim, talvez. Meu marido, quando isso acontece, gente, ele já dá 3 voltas orando na sala e vem me perguntar: tá chateada com alguma coisa? Não, não é nada. Não é assim? E aí depois eu só acho engraçado que... Misericórdia, Deus. Mas nós, às vezes, escuta o que eu vou falar, nós somos injustos nas nossas expectativas. Porque nós colocamos pesos nas pessoas que talvez elas não são capazes de carregar. E eu sempre digo uma coisa, deixa eu falar uma coisa: se você é uma pessoa carente, todo mundo está devendo para você toda hora. E você está toda hora: fulano não me cumprimentou, fulano deu um oi seco. Nunca vou entender isso. Um oi molhada. É porque isso talvez no mundo dos homens não acontece muito. Porque se o homem tem um amigo que ele não está legal aquele dia, coitado do amigo que não está bem, o homem não vai perceber. Ele vai conversar com o cara e tu vai dizer: como é que estava o fulano? Bem, mas ele está passando por tal guerra. A esposa dele me disse: não, mas ele não me falou nada. Não, ele estava rindo, conversando, falamos sobre futebol, falamos sobre tudo, ele está super bem. O homem não percebe. Agora a mulher, a amiga dela apontou lá na porta, ela já sabe o que aconteceu.
E nós temos expectativas irreais, injustas, ilusórias. Deixa eu te falar uma coisa. Em nome de Jesus, solta as pessoas. Deixa elas ser quem elas são. Agora seja você alguém que realmente vale a pena. Sabe, seja você alguém que frutifica. Mas as expectativas que Deus tem ao nosso respeito, elas não são ilusórias. Ele sabe exatamente o que esperar de nós, porque Ele nos criou para isso. É por isso que quando Ele nos chama, Ele também nos capacita. E quando Ele vê que nós estamos envergonhados ou tímidos, Ele vai lá e nos levanta, porque Ele quer que nós cumpramos o nosso propósito e que a gente dê fruto. Houve um investimento. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está investindo em você. E Ele investiu o que Ele tinha de mais caro, o único Filho. Ele investiu tudo em nós. Eu lembro, um dia, eu ainda não tinha sabedoria para administrar tantos convites que eu recebia. Eu viajei muito, 2021, 2022, eu piquei o Brasil inteiro. Tudo quanto é canto. E eu lembro que numa dessas viagens eu estava muito chateada, eu não queria ter ido. Foi aqui para o Rio Grande do Sul, eu estava cansada. E eu subi era um lugar íngreme, era um retiro para jovens. Falei, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Eu entrei numa crise naquele lugar, que eu comecei a chorar. O Telmo lembra. O Telmo tentando disfarçar, rindo com todo mundo, conversando, e eu num canto, chorando. Eu estava desesperada, eu quero ir embora, me tira daqui. E eu lembro que tinha um mezanino em cima, o Telmo ministrando embaixo, e eu fui pro mezanino chorar. Eu falei, Deus, eu vou de casa, eu vou ligar para todos os pastores, pedir desculpa e dizer, não vou mais. Eu tenho uma casa para cuidar, eu sou dona de casa, sou esposa, eu não quero mais viver na estrada. E eu falei, Deus, eu também não quero mais nada, Senhor. Se o Senhor tinha alguma coisa comigo, vamos parar por aqui. E quando eu subi em cima assim, tinha uma haste na minha frente com objetos de decoração antigos. E quando eu fiz 15 anos, que não é tão antigo assim, mas quando eu fiz 15 anos, eu pedi de presente algo que para as meninas de 15 anos, 30 anos atrás, mais ou menos 30 e poucos anos atrás, era aquele abajur, redondinho assim, parecendo uma sombrinha, e era o auge da tecnologia na época, que você encostava a mão nele, ele acendia. Você encostava de novo, ele ficava mais forte. Aí encostava de novo, ele dava uma apagadinha. Era o auge. E eu lembro que aquele abajur, ele era muito lindo, e botei do ladinho da minha cama, né, quartinho de solteira, na época. Quando eu tô ali chorando, desesperada, assim, Deus, usa outra pessoa, levanta outra pessoa. Eu olho pro abajur como objeto de decoração. E ele estava com o fio, em vez de estar plugado, ele estava com o fio enrolado nele. E ele estava ali, como decoração. E eu olhei para aquele abajur, e o Senhor falou, tá vendo esse abajur? Eu não te chamei, eu não investi em ti, eu não te construí para você ser um objeto de decoração. Esse abajur não foi chamado para estar onde está, ele foi chamado para estar plugado e funcionando para iluminar. Eu não investi em ti até agora para enrolar esse fio através de ti, deixar tu trancada e esconder a luz que eu mesmo construí. Sabe quando que Deus se alegra? Quando a gente cumpre o nosso propósito. Quando a gente é exatamente quem Deus nos chamou para ser. E eu te faço uma pergunta. Você já perguntou para o Senhor quais são as expectativas que Ele tem ao seu respeito? Mas alguns segredos eu aprendi e eu quero falar. Primeiro, como é que eu sei que eu estou... Então, pastora, como é que eu sei que eu estou estéril? Como que eu posso identificar isso na minha vida? Primeiro, quando perdemos tempo e energia fazendo aquilo que Deus não nos mandou fazer. Todas as vezes que nós perdemos tempo fazendo aquilo que Deus não nos chamou para fazer, nós vivemos num ambiente de disfuncionalidade. Eu uso um exemplo, que a gente tem a máquina de lavar roupa, graças a Deus, amém? Quem pode dar um glória a Deus pela máquina de lavar roupa? Aleluia, a minha trabalhou hoje já. Mas
Se eu botar lá dentro da máquina de lavar roupa umas panelas, uns talheres, fechar, botar em vez de sabão em pó, botar um pouquinho de detergente, vai lavar a panela e os talheres? Sabe qual é o problema? Que até vai. Vai dar uma barulheira, talvez vai danificar a máquina, vai dar uma limpada na panela, mas não é propósito. Sabe qual é o problema da gente? É quando a gente começa a ter um pouquinho de sucesso naquilo que Deus não nos chamou para fazer. E a gente diz assim, mas está dando certo, mas não foi aquilo que Ele falou. Sempre tem alguém machucado e ferido ao redor, sempre tem uma coisa que não funciona direito. Uma vida bem nutrida com Deus te levará a ter clareza nas suas decisões. E como que eu vou saber, então, como que eu vou saber se é Deus? Como que eu vou saber se isso é de Deus? Não existe segredo. O único meio de você ouvir a voz de Deus é tendo intimidade com Ele. O único meio de você viver uma vida para ouvir a voz de Deus é você andando com Ele. Lá em casa, eu sei quando o Telmo está chegando, às vezes ele está respondendo um áudio no elevador. Eu sei que é ele que está chegando, porque eu conheço a voz do meu marido. Por quê? Porque eu tenho intimidade. Sabe por que você não sabe mais discernir se é Deus falando, se é o amigo falando, se é outras pessoas falando? Porque você não anda com Ele, então você não reconhece a voz de que você não anda. E como quer andar com Deus? Eu vou ser clara que andar com Deus é muitas vezes parar no seu dia, sentar no sofá, ou numa mesa, ou sozinho no seu quarto, dizer, Pai, eu estou aqui, eu sou o teu filho, eu sou a tua filha, eu quero viver uma vida contigo, fala comigo, me ensina a te reconhecer, eu quero ouvir a tua voz. E aí quando você anda com Deus, talvez você vai ter que sair de alguns grupos de WhatsApp. Quando você anda com Deus, você vai ter talvez que se levantar de algumas mesas. E quando você anda com Deus, Ele vai começar a guiar o teu caminho. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes eu recebo muitas pessoas aqui para conversar na frente, ou depois da reunião de mulheres que vêm destruídas, andam com gente que machucam. Eu vou falar uma coisa, se no teu caminho só tem gente ruim, cuidado. Talvez você tenha andado nas suas próprias vontades e não tenha andado com aquele que pode guiar o teu caminho e te colocar junto daqueles que andam com Deus. Porque quando você anda com Deus, você também anda com os amigos de Deus. Quando você anda com Jesus, Ele também te apresenta os amigos dele. A sua mesa muda, a sua vida muda, a forma de falar muda. Posso ouvir um amém? E uma vida bem nutrida, ela vai te dar clareza. Eu lembro que nós tínhamos um trabalho no presídio, num bairro carente, e eu pensei, eu vou fazer faculdade de assistente social. Porque a assistente social tinha uma entrada nas famílias que eu não conseguia ter. Eu só era ministrante religioso. E quando eu fui fazer a faculdade, gente, não ia, aquela faculdade de assistente social não ia. E o Senhor falou assim para mim, eu não te chamei para ser uma assistente social. Tem pessoas que vão ser, mas você não. Para de fazer aquilo que você acha e vem fazer aquilo que eu desenhei para você. A segunda coisa, a segunda lição, ou a segunda característica de alguém que está com uma vida estéril, é que ela tem uma vida clonada. Porque olha a guerra dessa figueira no meio da videira. O Senhor fala que era uma figueira no meio de várias videiras. Aquela pessoa era muito diferente. Aquela figueira, ela dava figo, diferente dos outros frutos. Talvez a crise de esterilidade dela era porque ela queria dar uva, e ela não vai dar uva. Deixa eu te falar uma coisa, se você foi criado para dar um tipo de fruto, não tente fazer algo que Deus não chamou você para fazer. Ou você vai ficar estéril, ou você... Vidas clonadas é quando a gente não entende que cada um de nós tem uma chamada diferente, específica. Nós somos diferentes, e isso, meu Deus, isso é tão lindo quando Paulo fala isso, quando ele fala do corpo de Cristo, quando ele fala da função. Nós somos diferentes, mas quando eu não entendo e eu vivo sempre clonando a vida de alguém, eu vivo uma disfuncionalidade. Eu vivo estéril porque eu não vou conseguir dar aquele tipo de fruto. Eu falo assim, que naquilo que você é bom,
Escuta o que eu vou falar, naquilo que você é bom. Se você treinar, você vai ser 10. Só que naquilo que você é ruim, se você treinar, você vai ser no máximo um 6. E posso te falar uma coisa, não se contente com 6. Viva para viver o propósito de Deus integral para a sua vida. Não faz as coisas de qualquer jeito. Seja o melhor na tua área. O que Deus chamou para você para fazer? Seja o melhor. Para de viver uma vida medíocre. Ai, é só desse jeitinho, tá bom? Não, não tá bom. O Senhor te chamou para ser o melhor na tua área. Se você tem feito de qualquer jeito, se vestir de qualquer jeito, se apresentar de qualquer jeito, você está vivendo uma vida de qualquer jeito. Mas quando você começa a mudar e dizer, não, eu vou ser fiel ao propósito, você não tem noção daquilo que você pode viver com Deus. Não clone ninguém. Apesar de que eu vou dizer que ninguém é naturalmente original em nada. Porque nós nos relacionamos uns com os outros e nós nos construímos. Eu tenho um pouco do Telmo tem um pouco de mim. Eu tenho um pouco das minhas amigas, elas têm um pouco de mim. Das pessoas aqui da igreja, como eu aprendo, como eu sou lapidada. Mas eu pego tudo isso e vivo a minha chamada. Eu vivo o meu propósito. E como que você faz? Hoje pergunte para o Senhor: Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor chamou para mim. Eu não quero viver e nem copiar o que o Senhor está dando para o outro. Eu quero dar figos. Eu fui chamada para dar um tipo de fruto. E eu quero dar o fruto que o Senhor me chamou para dar. Se inspire, mas não copie. Aprenda que o Senhor tem coisas originais, coisas diferentes para te entregar. Não foque nas expectativas das pessoas. Viva aquilo que Deus falou para você viver. Eu vi muita gente já afundando porque vivia da expectativa dos outros. Não viva da expectativa dos outros, mas viva da expectativa que Deus tem para a sua vida. E eu quero dizer 3 coisas que aquele jardineiro fez. Eu posso dizer que o dono da vinha, eu acredito que é o pai. 3 anos que eu venho aqui, e aí Jesus, Espírito Santo, calma, pai. Não arranca ela agora, vamos dar 1 ano para ela. Naquela época que eu comecei contando para vocês, o Senhor disse assim para mim: eu quero que você fique 1 ano longe do ministério. E eu pensei assim: o que é que vão pensar de mim? Vão pensar que eu caí em pecado. Vão pensar que eu fiz alguma coisa de errada, Deus. Se eu chegar para minha pastora na época, a minha pastora congrega com a gente hoje, ela pode falar e lembrar que eu disse para ela: ai, o Senhor me pediu 1 ano para me afastar das plataformas. Eu lembro que eu ministrava o louvor na igreja, já ministrava um pouco a palavra. E eu ajudava o Telmo, a gente já era pastor de igreja. E foi tão engraçado, gente, que eu pensei assim: ó, Deus, o Telmo vai ficar arrasado. Deus, ele não vai suportar eu não estar com ele junto. Aí eu fui dizer: Telmo, o Senhor me pediu 1 ano para me sair de tudo na igreja. O Senhor disse assim para mim: não quero nem tu sentar da frente, tu vai sentar lá atrás, se tiver um biombo, atrás do biombo. Foi o que Deus me disse. Eu não podia nem sentar na frente. O Senhor falou para mim: tu vai sentar no último banco, e tu vai ficar, e se tiver um biombo lá, é lá atrás do biombo que tu vai ficar por 1 ano. Porque eu vou cavar, eu vou te tocar e eu vou te curar nas tuas raízes. Eu lembro que eu falei para ele: Telmo, o Senhor me disse isso. O Telmo falou: glória a Deus. Para ele foi até um alívio, eu acho, na época. Glória a Deus. E eu falei: meu Deus. Ele falou: glória a Deus. Ele: não, se Deus disse, quem sou eu para dizer alguma coisa? Gente, daí eu lembro que eu e o Telmo cantava, né, amor? Só Deus, né? Ainda bem que vocês não pegaram essa fase, nós 2 cantando na igreja. Que era igual, nós era igual palhaço de circo. Aquele que vendia também, aquele que cantava também, aquele que fazia tudo. E aí outra pessoa foi cantar com ele. E as pessoas diziam assim: ó, como essa moça canta bem. Nossa, mudou tudo. Porque Deus, quando Ele quer te quebrar, Ele sabe. Aí eu era assim, ó: o Telmo e a esposa dele. Como é que é o nome dela mesmo? Porque eu não aparecia. O Senhor teve que pegar as minhas raízes assim: eu vou colocar tuas raízes em mim e não no que tu faz.
Se as tuas raízes estiverem na plataforma, se estiver no ministério que eu vou te entregar daqui a alguns anos, você vai se perder lá na frente. Eu preciso te enraizar. Eu preciso entender que esse prédio que eu vou construir tem que ter raízes muito profundas, senão você vai se perder. E por um ano, o Senhor cavou. A Bíblia diz que o tempo é o primeiro lugar. Escute, eu vou te falar uma coisa. Para Deus nos curar, algumas vezes leva tempo. Não tente abreviar o tempo de Deus e você não manipula Deus. Aquele jardineiro falou 1 ano, as 4 estações, um ciclo completo. Se Deus tem te pedido tempo, falar de tempo para você, obedeça a Deus. Algumas feridas, elas não curam com remédio, mas com tempo. Eu fiz uma cirurgia esse ano e eu estava muito preocupada porque a cirurgia estava criando um queloide. Eu estava ali e o médico falou: filha, é tempo. Isso aqui é tempo que vai resolver. Existem algumas cicatrizes, alguns cortes que é tempo. Não tente se movimentar ou fazer antes do tempo. Segundo, o jardineiro disse assim: eu vou cavar ao redor dela. Eu vou expor as raízes, eu vou entender o que está acontecendo, porque eu sei que a causa não é a origem. Existe uma origem nas raízes. E a Bíblia diz que então ele vai lá e cava e expõe as raízes. Gente, eu lembro que naquela época eu fui tão exposta por Deus. As minhas intenções. Às vezes a gente fala assim: ah, é para honra e glória de Jesus. O Senhor sabe que não é. Que lá dentro tem um aleluieu. O Senhor conhece. O Senhor sabe cada uma das nossas palavras e do lugar que elas fluem. Ele conhece. Agora deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que Ele ama. E porque Ele ama e é Pai, Ele corrige. E se você está num tempo de ser corrigido por Deus, não se ofenda. Cuide do que você está fazendo no tempo de ser corrigido, porque a sua atitude vai mudar tudo. Se submeta. Ele cavou, ele expôs, sabe? Talvez tem coisas que o Senhor vai ter que expor na sua vida. Expor mentiras, vícios. Você vai ser igual aquele homem da mão mirrada que quer ser curado no off. Deus me cura no off. E o Senhor fala: não, filho, vem cá, estende no meio de todo mundo a tua mão, porque ela só vai ser curada na exposição. E Deus não faz para envergonhar, Ele faz para mudar tudo. Porque aquela mulher do fluxo de sangue, ela podia ser curada no off também. Ela foi, tocou na orla, ninguém viu, porque Pedro mesmo disse: a multidão te aperta. Mas Jesus fez questão: ela é conhecida pela dor, pois agora eu vou fazer ela conhecida pela cura. Não mais conhecida como a mulher do fluxo de sangue, mas a minha filha, porque ele disse filha. E ela sai dali curada e todos ficam sabendo, sabe? Tem algumas coisas que Deus vai expor, não é para te envergonhar, é para que todos saibam que você foi tocado, que você foi transformado, que você foi curado. Deus, por que, Senhor? Porque agora vai expor algo que me dói. O Senhor fala: filho, porque eu quero que você frutifique, que você seja curado. Talvez você tenha coisas para confessar e você tem vergonha. Talvez você tenha pecados escondidos, ocultos. A sua vida não prospera. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós pastoreamos há muitos anos e na nossa própria vida a gente sabe, a pessoa que tem injustiças financeiras, coisas que não foram pagas para trás. Ah, mas já passou 5 anos, não importa. O mundo espiritual, não se brinca com ele. Injustiças mal resolvidas, uma vida para trás que você deixou coisas para resolver. Eu digo para você: volte para resolver, restitua, peça perdão, confesse. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, a sua vida não prospera. A gente está cansado de falar com pessoas que chegam para nós com sintomas de uma vida infrutífera e a gente fala: mas está tudo bem. E a gente vai cavando e vai vendo. E com quem eu posso pastorear, eu digo: resolva o seu passado, resolva a sua vida. E já vou dizer que isso aponta para o próximo passo. Porque depois de cavar, ele vai adubar. E o adubo é de coisas mortas. O adubo é daquilo que já foi. Sabia que o seu passado pode ser um grande adubo para o que Deus quer fazer na sua vida?
As coisas que você talvez mais se envergonha. Deus, eu não queria tocar nisso, Senhor, isso me incomoda. Filha, é o adubo que vai fazer a tua raiz voltar a frutificar outra vez. Aquela história do passado que você diz, não, Senhor, isso só me trouxe vergonha e dor. Deus falou, não, filho, porque na minha mão eu transformo em adubo. Aquilo que era para te matar está te fortalecendo. Aquilo que era para te destruir está fortalecendo a tua vida. E o Espírito Santo está vindo hoje, sabe por quê, gente? Sobre essa igreja eu vou te falar o que Deus tem me dito esses dias. A gente fez 10 anos de casa, 10 anos de Abapai, e parece que quando nós concluímos 10 anos, o Senhor começou a vir e começou a organizar a casa. Nós ainda estamos no processo. E o Senhor está vindo organizando. E o Senhor, Ele quer filhos maduros, inteiros, que vivem o propósito. Sabe de uma coisa? Hoje Deus quer te curar. Hoje Deus quer curar você, tocar você de dentro para fora. Ele quer pegar as suas raízes. Filho, vem cá, não está frutificando, deixa eu te explicar. Deixa eu tocar você, deixa eu curar. Essa noite é uma noite de cura. É uma noite de restauração. E não é uma restauração superficial, mas é uma restauração de dentro para fora. Tem pessoas aqui com chamados incríveis. O Senhor te chamou para dar frutos, e frutos que você nunca imaginou que daria. Ainda que pareça que agora está tão incerto, tão infrutífero, o Senhor falou, se você vir para mim e permitir que eu comece a cavar ao redor, comece a cuidar de você, se você me obedecer, você vai viver o que nunca viveu.